Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Se você está aqui agora, não foi por acaso. Algo dentro de você buscou este instante. Algo no seu coração precisava parar, se recolher e se colocar diante do Senhor com sinceridade e com fé. Talvez você esteja carregando um peso que já dura tempo demais. Talvez haja alguém que você ama passando por uma situação que tira o seu sono. Talvez você mesmo esteja no limite, cansado de lutar sozinho, precisando sentir que o céu está ouvindo. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, saiba que ele foi suficiente. O Senhor não descarta nenhum coração que se aproxima com humildade. Hoje nos unimos nesta corrente de fé para invocar a poderosa intercessão dos santos arcanjos. São Miguel, guerreiro poderoso que defende o povo fiel. São Rafael, médico celeste que cura o que está partido. São Gabriel, mensageiro fiel, que anuncia as promessas do Altíssimo. Eles estão presentes neste momento. Eles ouvem. Eles intercedem. Eles agem em favor de quem clama com o coração aberto e a fé acesa. Antes de continuarmos, se esta oração já está tocando o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Cada curtida e cada inscrição ajuda esta oração a chegar até mais pessoas que estão esperando por um momento como este. Considere também se tornar membro do canal e apoiar esta missão de oração diária que alcança famílias inteiras. Faça isso agora, antes de seguir na oração, para que mais corações possam ser tocados pela graça que está sendo derramada aqui. São Miguel Arcanjo, abre esta oração com tua presença poderosa. Que tua espada de luz afaste todo espírito que tenta impedir que este momento produza frutos. Que a distração seja vencida pela devoção. Que o cansaço seja vencido pela fé. Que qualquer voz que tente dizer que esta oração não vai adiantar, seja silenciada pela certeza de que o céu responde a quem clama com sinceridade. São Rafael Arcanjo, prepara os corações de quem está unido nesta corrente. Há pessoas que chegaram até aqui com feridas abertas, com dores que ainda não foram nomeadas, com sofrimentos que carregam há tanto tempo que já nem lembram mais como é viver sem esse peso. Toca cada um desses corações agora. Que algo comece a se mover ainda neste instante. Que a presença do céu seja sentida de maneira real e concreta por cada pessoa que abriu este vídeo com fé. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada família representada nesta oração que o Senhor as conhece pelo nome, que cada membro, cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada avô, cada avó que habita o coração de quem ora, aqui está sendo visto pelo olhar do Pai que não esquece nenhum dos seus. Anuncia que a oração que sobe por uma família inteira tem um peso especial diante do trono do Altíssimo. Pensemos agora em cada pessoa da nossa família, nos que estão perto e nos que estão distantes, nos que estão bem e nos que estão sofrendo, nos que têm fé e nos que se afastaram, nos que conhecemos profundamente e nos que guardamos no coração mesmo sem entender completamente o que estão vivendo. Cada um desses nomes, cada um desses rostos pode ser colocado agora nas mãos dos arcanjos. Não é preciso ter as palavras certas. Não é preciso saber exatamente o que pedir por cada pessoa. Basta trazer o nome, basta trazer o rosto, basta trazer o amor que existe no coração por cada membro dessa família. O Senhor conhece o resto. Os arcanjos sabem o que cada vida precisa muito melhor do que nossas palavras conseguem expressar. São Miguel, recebe os nomes de cada família que está sendo entregue agora. São Rafael, recebe as histórias de cada pessoa que está sendo colocada sob tua intercessão. São Gabriel, recebe o amor de cada coração que orou aqui por alguém que ama. Que esta oração seja o começo de uma transformação real em cada família representada aqui. Que o que estava quebrado comece a ser restaurado. Que o que estava ameaçado comece a ser protegido. Que o que estava perdido comece a ser encontrado. E que cada pessoa que orou junto conosco sinta desde já que algo mudou, que o céu se moveu, que os arcanjos responderam. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege cada pessoa da minha família pelo nome.
São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos diante de vós neste momento com uma intenção que carrega um peso muito especial. Vamos rezar agora por cada pessoa da família pelo nome. Não de maneira genérica, não como uma oração vaga que poderia ser de qualquer um, mas de maneira específica, intencional e profunda. Porque cada membro da família é uma pessoa única, com uma história única, com batalhas únicas, com necessidades que são completamente diferentes das do irmão ao lado, do cônjuge que divide a cama, do filho que cresceu na mesma casa, mas que vive um mundo completamente diferente por dentro. O Senhor conhece cada nome. O Senhor conhece cada história. O Senhor não trata suas crianças como um grupo anônimo de pessoas que recebem o mesmo tratamento padronizado. Ele chama cada um pelo nome. Ele conhece cada detalhe. Ele sabe o que está acontecendo dentro de cada coração que compõe esta família que está sendo elevada agora em oração. E os arcanjos, mensageiros e guerreiros do Altíssimo também agem de maneira precisa e específica sobre cada vida que é apresentada a eles com fé. Pense agora no seu cônjuge, no seu companheiro, na pessoa com quem você divide a vida. Coloque o nome dessa pessoa no seu coração neste momento. São Miguel Arcanjo, protege esse coração. Há batalhas que o cônjuge está travando que o próprio cônjuge ainda não conseguiu nomear. Há pressões que ele carrega em silêncio para não preocupar os outros. Há medos que ele esconde atrás de uma aparência de força. Coloca a tua espada de luz ao redor dessa vida. Que nenhum ataque espiritual encontre brecha, que nenhuma influência de divisão consiga se instalar entre os dois. Que a união seja guardada com firmeza. São Rafael Arcanjo, cura o cônjuge nas áreas que estão fragilizadas. Há cansaços acumulados que precisam ser aliviados. Há feridas antigas que ainda doem e que às vezes aparecem nos momentos mais inesperados. Há necessidades emocionais que não foram atendidas e que geram distância sem que ninguém entenda exatamente por quê. Toca essa vida com tua presença restauradora. Que a saúde seja preservada, que o equilíbrio seja mantido, que o amor que existe entre os dois encontre espaço para respirar e para crescer. Pense agora nos seus filhos, em cada um pelo nome. No mais velho que já carrega responsabilidades e que às vezes esquece que ainda pode ser cuidado. No do meio que muitas vezes sente que não tem um lugar completamente definido. No mais novo que ainda está descobrindo o mundo e que precisa de proteção em cada passo. Em cada filho independente da idade, porque filho sempre é filho. Porque a preocupação de um pai e de uma mãe não tem data de validade. São Miguel Arcanjo caminha ao lado de cada filho pelo nome. Nos ambientes que eles frequentam, nas decisões que estão tomando, nas batalhas que estão travando longe dos olhos dos pais, que teus anjos estejam posicionados ao redor de cada um deles em cada momento do dia e da noite, que os perigos sejam desviados antes mesmo de se formarem, que as armadilhas sejam desfeitas antes mesmo de serem completamente armadas. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada filho que há um destino de bem reservado para a vida deles, que os desvios do caminho não sejam definitivos, que os erros cometidos não sejam maiores do que a graça disponível para recomeçar. Que cada filho, independente de onde esteja, ou do que esteja vivendo neste momento, possa ser alcançado pela mensagem de que o Senhor não desistiu deles e que a família que ora por eles também não desiste. Pense agora nos seus pais, nos seus sogros, nos avós desta família. Nas pessoas que vieram antes, que construíram o que existe hoje, que carregam nos ombros o peso dos anos e que muitas vezes enfrentam a solidão, a limitação do corpo, o medo de ser esquecido. São Rafael Arcanjo, envolve cada idoso desta família com tua presença protetora. Que a saúde seja preservada, que a mente permaneça lúcida, que o coração seja guardado da tristeza que muitas vezes acompanha a velhice. Que eles sintam que são amados e que sua presença ainda é um presente para todos ao redor. Pense agora nos irmãos, nos cunhados, nos primos, naqueles que compõem o círculo mais amplo da família, nos que estão bem e nos que estão passando por dificuldades, nos que mantêm contato e nos que se distanciaram, nos que são fáceis de amar e nos que testam a paciência. São Miguel,
Estende tua proteção sobre cada um deles. Que a família seja uma rede de apoio e não uma fonte de conflito. Que os vínculos sejam fortalecidos pelo amor que persevera, mesmo diante das diferenças. Que cada nome que passou pelo coração de quem orou aqui neste momento tenha sido recebido pelos arcanjos. Que cada intenção silenciosa que acompanhou cada nome tenha chegado ao trono do Altíssimo. Que cada membro desta família, do mais próximo ao mais distante, do mais fácil ao mais difícil, seja tocado pela graça que esta oração colocou em movimento. São Miguel Arcanjo, guarda cada nome desta família com tua espada de luz. São Rafael Arcanjo, cura cada coração que compõe esta família com tua presença restauradora. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada membro desta família que o Senhor os conhece, os ama e não os esquece. Que cada nome entregue nesta oração esteja agora nas mãos seguras dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Miguel guarda cada pessoa da minha família pelo nome. São Rafael Arcanjo, médico celeste, intercessor fiel de todos os que sofrem, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que mora no fundo do coração de muitas pessoas que estão aqui reunidas nesta corrente de fé. Há sofrimentos que nunca foram ditos em voz alta. Há dores que foram guardadas com tanto cuidado que até as pessoas mais próximas desconhecem o tamanho do que está sendo carregado. Há lágrimas que foram derramadas apenas na madrugada, quando ninguém estava olhando, quando não havia mais força para manter a aparência de que está tudo bem. É por essas pessoas, por esses sofrimentos silenciosos, por essas histórias que ninguém conhece completamente, que esta oração se levanta agora com toda a força da fé. Tu que enxergas o que está escondido, tu que alcanças o que está enterrado no fundo da alma, estende tua mão sobre cada pessoa que está sofrendo em silêncio neste momento. Não há dor pequena demais para merecer tua atenção. Não há sofrimento tão escondido que tua presença não consiga alcançar. Não há coração tão fechado que tua ternura não consiga tocar. Chega onde nenhuma palavra humana chegou ainda e faz o que somente o céu é capaz de fazer. Há pessoas aqui que estão sofrendo no corpo, mas que não contaram para ninguém. Que estão sentindo algo diferente, que perceberam um sintoma que as preocupou, que receberam um resultado que as assustou e que estão carregando essa informação sozinhas, com medo de preocupar quem amam. São Rafael chega a essas pessoas agora. Que o peso de guardar sozinho esse sofrimento seja aliviado pela tua presença. Que o medo que acompanha o não saber seja substituído pela paz que vem do alto. Que o corpo que está sofrendo em silêncio seja tocado pela tua mão restauradora antes mesmo que qualquer tratamento comece. Há pessoas aqui que estão sofrendo emocionalmente de uma forma que já dura tempo demais, que acordam pesadas sem conseguir identificar exatamente o motivo, que passam os dias cumprindo obrigações por fora, enquanto por dentro há uma tristeza profunda, que não conseguem explicar nem para si mesmas, que sorrem para os outros enquanto por dentro algo está se apagando aos poucos. São Rafael alcança esses corações com urgência. Que a tristeza que se instalou seja dissolvida pela tua luz, que o vazio que tomou espaço seja preenchido pela presença do Senhor, que o que estava se apagando seja reacendido pela graça. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pelos que sofrem em silêncio. Há sofrimentos que têm origem espiritual. Há opressões que se manifestam em forma de angústia constante, de pensamentos que não param, de sensações de peso que não têm explicação racional. Coloca a tua espada entre cada pessoa que sofre dessa forma e todo espírito que se alimenta desse sofrimento. Que a opressão seja interrompida, que o ciclo de angústia seja quebrado, que a paz que o inimigo tentou roubar seja restaurada com a autoridade celeste. Guarda também os que estão sofrendo por causa de situações que não dependem deles para mudar. Os que estão esperando uma decisão de outra pessoa. Os que estão aguardando uma resolução que está nas mãos de alguém que não demonstra pressa. Os que sofrem porque amam alguém que está se destruindo e que não aceitam ajuda. Esse tipo de sofrimento é especialmente pesado, porque não há nada que a pessoa possa fazer além de esperar e orar.
que tua proteção envolva esses corações e que a espera seja sustentada pelo céu. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa que está sofrendo em silêncio que o Senhor viu cada momento de dor que foi vivido escondido, que cada noite difícil foi acompanhada, que cada lágrima derramada na madrugada foi recolhida pelo Pai que não dorme, que cada gemido que não conseguiu se transformar em palavras foi entendido pelo céu que conhece a linguagem do coração muito além das palavras. Inspira coragem para pedir ajuda. Há quem está sofrendo em silêncio porque tem vergonha de demonstrar fraqueza. Há quem guarda a dor porque acredita que não deve ser um peso para os outros. Há quem sofre calado porque já pediu ajuda antes e não foi atendido da forma que precisava. São Gabriel, toca esses corações e devolve a coragem de se abrir. Que a ajuda certa chegue através das pessoas certas no momento certo. Que quem precisa ser ouvido encontre alguém disposto a ouvir de verdade. Que cada sofrimento silencioso representado nesta oração seja visto, acolhido e tocado pela graça dos arcanjos. Que quem estava carregando sozinho perceba que nunca esteve de fato sozinho. Que quem estava escondendo a dor sinta a presença do céu como um acolhimento que não julga, que não diminui e que não abandona. Que algo mude ainda hoje para quem está sofrendo em silêncio. Que uma pessoa apareça, que uma palavra chegue, que uma sensação de paz desça sobre o coração que estava pesado. Que o silêncio do sofrimento seja quebrado pela voz da graça que diz que o Senhor está presente e que nenhum filho seu precisa sofrer sozinho. São Rafael Arcanjo, alcança cada sofrimento silencioso desta oração com tua cura poderosa. São Miguel Arcanjo, protege cada coração ferido contra todo ataque que tenta aprofundar a dor. São Gabriel Arcanjo, anuncia que o Senhor viu cada lágrima e que nenhum sofrimento passou despercebido aos seus olhos. Que cada pessoa que sofre em silêncio encontre nesta oração o começo do fim do seu sofrimento solitário. Escreva com fé nos comentários. São Rafael vê o meu sofrimento e cura o que está escondido no meu coração. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, chegamos diante de ti neste momento com uma das intenções mais dolorosas que um pai e uma mãe podem carregar no coração. Há filhos que se perderam no caminho. Há jovens que cresceram dentro de lares cheios de fé e que, em algum momento, viraram as costas para tudo o que lhes foi ensinado. Há filhos que se envolveram com situações que estão destruindo suas vidas e que não aceitam ajuda. Há filhos que se afastaram da família, que cortaram o contato, que construíram muros tão altos que nenhuma voz de amor consegue mais atravessar. É por esses filhos, por essas histórias de dor silenciosa que os pais carregam, que esta oração se levanta agora com fé que não desiste. Tu que és o defensor do povo fiel, tu que conheces cada batalha que se trava no campo espiritual, volta teus olhos para cada filho perdido que está sendo colocado diante de ti neste momento. Não há filho tão longe que tua espada não possa alcançar. Não há caminho tão torto que tua presença não possa iluminar. Não há coração tão endurecido que o poder do Senhor não possa amolecer. Recebe cada nome que está sendo pronunciado em silêncio, por pais e mães que não desistiram de rezar, mesmo depois de tantas decepções. Há filhos que estão presos em vícios que consomem tudo, que começaram com algo pequeno, com algo que parecia inofensivo, e que foram sendo engolidos por uma corrente que agora parece impossível de romper, que perderam emprego, relacionamentos, saúde e dignidade para alimentar uma dependência que os escravizou. São Miguel coloca a tua espada entre esses filhos e toda a força que os mantém aprisionados, que as correntes sejam quebradas, que o vício perca o poder que tem sobre essas vidas, que o filho que foi perdido para a dependência comece a encontrar o caminho de volta. Há filhos que estão em relacionamentos ou em grupos que só trazem destruição, que estão sendo influenciados por pessoas que não querem o bem deles, que estão sendo conduzidos por caminhos que os pais enxergam claramente que levam à ruína, mas que o filho não consegue ou não quer ver. São Miguel age sobre essas situações.
Que as más influências percam o poder de sedução que têm sobre esses filhos. Que os olhos que estão fechados para a verdade comecem a se abrir. Que o coração que está sendo endurecido por más companhias comece a amolecer. São Rafael Arcanjo, intercede pelos pais que estão sofrendo por causa desses filhos. Há um sofrimento muito específico que acompanha quem vê um filho se perder e não consegue fazer nada para impedir. Há uma culpa que muitos pais carregam, perguntando onde erraram, o que poderiam ter feito diferente, se haveria alguma coisa que mudaria o resultado. Há um luto muito particular que acontece quando o filho ainda está vivo, mas está tão diferente que parece que a pessoa que os pais conheciam não existe mais. Toca essas feridas com tua presença restauradora, cura os pais que estão exaustos de rezar pelo mesmo filho há anos sem ver resultado. Que a fé que foi sendo desgastada pela espera prolongada seja renovada pelo céu. Que o desânimo que tenta convencer de que não adianta mais rezar seja silenciado pela certeza de que nenhuma oração de pai ou de mãe por um filho é desperdiçada. Que as forças que estão acabando sejam reabastecidas de maneira sobrenatural para que a intercessão continue firme. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada filho perdido que está sendo colocado nesta oração que o Senhor não desistiu deles, que o caminho que escolheram não é o caminho final, que há um momento preparado pelo céu em que algo vai mudar, em que uma situação vai acontecer, em que uma voz vai ser ouvida de uma maneira diferente, em que o coração que estava fechado vai se abrir de repente para a possibilidade de recomeçar. Anuncia também sobre esses filhos que o amor de quem reza por eles é real e está chegando até eles de maneiras que eles ainda não conseguem perceber. Que cada oração pronunciada por um pai ou por uma mãe está formando uma muralha espiritual ao redor dessa vida, mesmo que essa vida esteja tentando fugir de toda a proteção. Que a graça está perseguindo esses filhos com uma persistência que não cansa e que não desiste. Inspira nesses filhos perdidos um momento de lucidez, um instante em que a névoa que os envolve se abra o suficiente para que eles consigam enxergar onde estão e para onde estão indo. Que nesse momento de lucidez, a memória do lar, do amor que receberam, dos valores que foram ensinados, fale mais alto do que tudo o que os está prendendo. Que esse momento seja o começo da virada. Que cada pai e cada mãe que orou aqui por um filho perdido receba a paz de saber que entregou esse filho nas mãos dos arcanjos. Que a preocupação que consome seja substituída pela confiança de que o céu está agindo sobre essa vida, mesmo quando não é possível ver nenhum sinal de mudança. Que a fé sustente a espera até que o testemunho chegue. São Miguel Arcanjo, vai atrás de cada filho perdido e coloca a tua proteção sobre essa vida. São Rafael Arcanjo, cura os pais que sofrem e começa a curar também os filhos que se perderam. São Gabriel Arcanjo, anuncia que o filho pródigo pode voltar e que o pai está de braços abertos esperando. Que nenhum filho que foi colocado nesta oração se perca definitivamente e que cada história de filho perdido termine com um testemunho de restauração que glorifique o nome do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Miguel vai atrás do meu filho que se perdeu e traz ele de volta. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, comandante dos exércitos do Senhor, chegamos diante de ti neste momento com uma intenção que exige tua presença mais poderosa e mais firme. Há lares que estão sendo atacados, não de maneira sutil, não de maneira gradual, mas de forma intensa e agressiva, como se uma força invisível tivesse declarado guerra contra tudo o que foi construído com sacrifício e com amor. Há casas onde a paz desapareceu de repente. Há famílias onde os conflitos explodiram sem uma razão clara que justifique tamanha intensidade. Há lares onde uma sensação de peso, de opressão e de desordem tomou conta de uma maneira que os próprios moradores reconhecem como algo que vai além do natural. É por esses lares, por essas famílias em guerra espiritual, que esta oração se levanta agora com toda a autoridade da fé. Tu que venceste a batalha mais grande que o universo já conheceu, tu que lançaste fora o adversário com tua espada de luz,
Volta teus olhos para cada lar representado nesta oração que está sendo atacado neste momento. Declara guerra em favor dessas famílias. Posiciona teus exércitos ao redor de cada casa cujo morador está aqui clamando por proteção. Que toda força que declarou guerra contra esse lar encontre diante de si não uma família desprotegida, mas os exércitos celestes posicionados e prontos para o combate. Se há objetos, pessoas ou situações que abriram portas para influências negativas dentro desses lares, que tua autoridade as feche agora. Se há algo que foi trazido para dentro da casa sem que os moradores soubessem o peso espiritual que carregava, que tua espada neutralize todo o efeito negativo. Se há convites inconscientes que foram feitos ao mal através de práticas, de conteúdos ou de relacionamentos que não deveriam ter entrado, que tua presença revogue esses convites e cele as entradas com tua luz. Há lares onde os conflitos entre os moradores atingiram um nível que já não parece natural, onde as discussões explodem por motivos absolutamente pequenos, mas com uma intensidade desproporcional, onde as palavras que saem da boca parecem não ser completamente controladas por quem as diz, onde há uma irritação constante, uma impaciência que não tem explicação racional, uma sensação de que algo está alimentando a discórdia de dentro para fora. São Miguel reconhece essa estratégia do adversário e a desmonta agora. Que o espírito de divisão que está alimentando esses conflitos seja expulso com tua autoridade. Que a harmonia que foi roubada seja restituída. São Rafael Arcanjo, entra nesses lares que estão em guerra espiritual e leva a tua presença restauradora para cada cômodo, para cada relacionamento, para cada coração que foi afetado pelo ataque. Há feridas que foram abertas durante essa batalha, que precisam ser curadas. Palavras que foram ditas no calor dos conflitos, que deixaram marcas profundas. Atitudes que aconteceram durante os momentos de maior opressão, que geraram desconfiança e distância. Toca cada uma dessas feridas com tua ternura. Que a cura aconteça de maneira completa e não apenas superficial. Intercede especialmente pelas crianças que estão dentro desses lares em guerra. Elas absorvem tudo, mesmo quando os adultos pensam que elas não estão percebendo. Elas sentem a tensão no ar, elas ouvem as discussões mesmo quando são feitas em voz baixa. Elas carregam no corpo e na alma o peso de um ambiente espiritualmente pesado. São Rafael, protege essas crianças de maneira especial. Que o que está acontecendo ao redor delas não deixe marcas permanentes. Que a inocência seja preservada mesmo em meio à batalha. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada lar em guerra espiritual que o ataque tem limite. Que o adversário não tem poder ilimitado sobre um lar que se coloca sob a proteção dos arcanjos. Que cada família que está sendo atacada hoje está mais perto da vitória do que imagina. Que o fato de estarem aqui rezando, de estarem buscando intercessão, de estarem reconhecendo que precisam do céu nesta batalha, já é em si um ato de guerra espiritual que coloca o adversário em desvantagem. Anuncia que a paz vai voltar, que a harmonia vai ser restaurada, que o lar que foi invadido pela desordem vai ser reconsagrado à luz, que cada família que passou por esse ataque vai sair mais forte do que estava antes, porque a batalha, quando vencida com fé, fortalece os vínculos e aprofunda a confiança no Senhor de uma maneira que os tempos tranquilos não conseguem produzir. Que cada morador desses lares em guerra seja fortalecido para não ceder ao desânimo durante o processo de restauração. Que ninguém desista do lar, da família, da luta, por causa da intensidade do ataque. Que a perseverança na oração seja a arma mais poderosa que essa família usa nesta batalha. Que o jejum, a oração e a confiança nos arcanjos sejam as muralhas que o adversário não consegue ultrapassar. Que esses lares sejam reconsagrados ao Senhor neste momento. Que cada família declare com fé que sua casa é território de luz, que os arcanjos são os guardiões daquele espaço e que nenhuma força das trevas tem autoridade para permanecer onde o nome do Senhor é invocado com fé. São Miguel Arcanjo, declara vitória sobre cada lar em guerra espiritual e expulsa todo inimigo com tua espada de luz.
São Rafael, arcanjo, cura as feridas abertas pela batalha e restaura a paz que foi roubada. São Gabriel, arcanjo, anuncia que a vitória pertence à família que não desiste de confiar no Senhor. Que cada lar representado nesta oração saia desta batalha não destruído, mas transformado, fortalecido e mais consagrado ao Senhor do que estava antes do ataque começar. Escreva com fé nos comentários: São Miguel declara vitória sobre o meu lar e expulsa todo inimigo da minha casa. São Gabriel, arcanjo, mensageiro fiel das promessas que o céu guarda para cada filho de Deus, chegamos diante de ti neste momento com uma intenção que habita o fundo do coração de cada pessoa que está aqui reunida nesta corrente de fé. Há situações que parecem absolutamente impossíveis. Há pedidos que foram feitos tantas vezes que a própria pessoa que pede já não sabe mais se acredita completamente que a resposta pode chegar. Há causas que o mundo já declarou encerradas, que os médicos já disseram que não tem solução, que os advogados já disseram que não tem saída, que as pessoas próximas já disseram que é hora de aceitar e seguir em frente. É por essas causas, por esses milagres que parecem impossíveis, que esta oração se levanta agora com uma fé que não recua diante do impossível. Tu que foste enviado para anunciar o nascimento daquele que mudaria a história do mundo, tu que chegaste diante de uma jovem humilde com uma mensagem que desafiava toda a lógica humana e que foi recebida com fé, volta teus olhos para cada pessoa unida nesta oração, que está esperando por um milagre que parece não ter mais possibilidade de acontecer. O que o céu declara possível não precisa da aprovação da lógica humana para se realizar. O que Deus determina fazer não depende das circunstâncias para se cumprir. Há pessoas aqui esperando por uma cura que os médicos disseram que não é possível, que receberam um diagnóstico que foi apresentado como definitivo e que estão aqui hoje porque a fé que têm é maior do que o laudo que receberam. São Gabriel leva esse clamor diante do trono do Altíssimo. Que o médico que disse impossível não tenha a última palavra. Que o laudo que assustou não seja a sentença final. Que o corpo que foi declarado sem solução receba a visita do médico dos médicos. E que o impossível se torne o testemunho que ninguém vai conseguir explicar. Há pessoas aqui esperando por uma restauração familiar que todos ao redor já disseram que não vai acontecer. Um casamento que parecia definitivamente encerrado. Um filho que parecia irrecuperável. Uma relação que parecia impossível de ser restaurada depois de tudo o que aconteceu. São Gabriel anuncia sobre essas situações que o Senhor não está limitado pelo que os homens declararam impossível, que o que foi considerado encerrado pode ser reaberto pela graça, que o que foi declarado morto pode ressuscitar pelo poder do Altíssimo. São Miguel, arcanjo, une-te a esta intercessão pelo milagre coletivo. Há obstáculos espirituais que estão se colocando entre cada pessoa que ora aqui e o milagre que ela espera. Há forças que trabalham ativamente para impedir que a graça se manifeste, que alimentam a dúvida, que amplificam o desânimo, que sussurram que não adianta mais esperar. Coloca a tua espada entre cada pessoa desta oração e toda a força que tenta barrar o milagre. Que cada obstáculo seja removido, que cada barreira seja derrubada, que o caminho entre o pedido e a resposta seja aberto agora com autoridade celeste. Guarda também os corações durante o tempo de espera pelo milagre, porque a espera pelo impossível é uma das provas mais duras que existem. É fácil ter fé quando os sinais estão aparecendo. É fácil confiar quando a situação está melhorando, mas manter a fé quando nada parece estar mudando, quando as circunstâncias continuam iguais ou até piores, quando o tempo passa e a resposta não chega, isso exige uma força que não vem de dentro da pessoa, mas que precisa vir do céu. Coloca essa força em cada coração que está esperando aqui. São Rafael, arcanjo, sustenta emocionalmente os que estão aguardando o milagre. Há um desgaste muito específico que acompanha a espera prolongada pelo impossível. Há um cansaço que vai além do físico, que chega na alma, que compromete a capacidade de continuar acreditando. Há momentos em que a pessoa se pega pensando que talvez
os que disseram para aceitar e seguir em frente estivessem certos. Toca esses momentos de fragilidade com tua presença restauradora. Que o desânimo seja dissolvido antes de se transformar em desistência. Renova a esperança de maneira concreta, não apenas como sentimento vago, mas como certeza firme de que o Senhor está agindo mesmo quando não é possível ver. Que a fé que foi sendo desgastada pela espera seja reabastecida pelo céu de maneira sobrenatural. Que quem chegou nesta oração quase sem esperança saia daqui com o coração novamente convicto de que o milagre é possível e que está a caminho. São Gabriel anuncia sinais ainda hoje. Que algo aconteça antes que este dia termine, que confirme para quem está esperando que o céu ouviu e que está agindo. Uma ligação inesperada, uma notícia que chegou de onde não se esperava, uma sensação de paz que desceu sobre o coração de maneira inexplicável, uma palavra que alguém disse sem saber o peso que tinha para quem ouviu. Que esses sinais sejam reconhecidos como a voz do Senhor, dizendo que o milagre está sendo preparado. Que cada pessoa que trouxe uma causa impossível para esta oração saia daqui com a certeza renovada de que servem a um Deus que especializa em impossíveis. Que a história de cada um que orou aqui seja marcada por um antes e um depois desta oração. Que os testemunhos que nascerem deste clamor coletivo sejam tão poderosos que fortaleçam a fé de outros que ainda estão esperando pelos seus próprios milagres. São Gabriel Arcanjo anuncia o milagre sobre cada vida que não desistiu de acreditar. São Miguel Arcanjo remove todo obstáculo que está impedindo a manifestação da graça. São Rafael Arcanjo sustenta os corações que esperam e renova as forças de quem está quase desistindo. Que cada causa impossível representada nesta oração encontre no céu um Deus que não conhece impossíveis e que age em favor de quem não desiste de confiar. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel intercede pelo meu milagre impossível e anuncia a resposta do céu sobre a minha vida. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, intercessor de todos os que carregam prisões que os olhos não enxergam, chegamos diante de ti neste momento com uma das intenções mais delicadas e mais urgentes que existem. Há pessoas aqui que estão presas por dentro, não por grades visíveis, não por correntes que outros possam ver, mas por amarras interiores que aprisionam com uma eficiência que nenhuma prisão física conseguiria superar. Há quem está preso ao passado, revivendo memórias que deveriam ter ficado para trás, mas que insistem em voltar com toda a força da dor original. Há quem está preso ao medo, paralisado diante de situações que a vida exige enfrentar, mas que o terror interior impede de avançar. Há quem está preso a padrões que se repetem, que tenta mudar, que promete que desta vez vai ser diferente e que se vê novamente no mesmo lugar, fazendo as mesmas escolhas, colhendo os mesmos resultados dolorosos. É por essas pessoas, por essas prisões invisíveis, que esta oração se levanta agora com toda a fé e com toda a autoridade que o céu concede a quem clama com sinceridade. Tu que acompanhaste Tobias em sua jornada de libertação, tu que conheces os caminhos tortuosos que a alma humana percorre quando está procurando saída de uma prisão que ela mesma construiu sem perceber, estende tua mão sobre cada pessoa aprisionada que está aqui reunida nesta oração. Não há prisão interior tão antiga que tua presença não possa dissolver. Não há padrão tão enraizado que a graça do Senhor não possa transformar. Não há medo tão profundo que tua luz não possa alcançar e iluminar. Há pessoas aqui presas ao vício, que travam uma batalha diária, às vezes horária, contra uma dependência que consome forças, recursos, relacionamentos e dignidade, que já tentaram parar tantas vezes que perderam a conta, que já prometeram para si mesmas, para Deus e para as pessoas que amam que desta vez seria diferente e que se viram novamente cedendo, que carregam uma vergonha profunda por não conseguirem se libertar sozinhas. São Rafael chega a essas pessoas agora, que a corrente do vício seja quebrada pela intercessão celeste, que o esforço humano sozinho não conseguiu fazer seja completado pela graça que age onde a força humana termina.
Há pessoas aqui presas ao orgulho que as impede de pedir perdão, de admitir erros, de se humilhar diante de quem deveriam se reconciliar. Que sabem que estão erradas, mas que algo dentro delas se recusa a dar o primeiro passo. Que perderam relacionamentos preciosos, que viram famílias se fragmentar, que assistiram amizades se desfazerem porque o orgulho foi maior do que o amor. São Rafael, toca esse orgulho com tua presença suavizadora, que o que estava endurecido amoleça, que o que estava fechado se abra, que a humildade necessária para recomeçar chegue como um dom do céu para quem já não consegue produzi-la com as próprias forças. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela libertação. Há prisões que têm origem espiritual, amarras que foram criadas por caminhos que não deveriam ter sido percorridos, por portas que não deveriam ter sido abertas, por compromissos que foram feitos com forças que não tinham o bem como intenção. Coloca a tua espada sobre cada amarra espiritual que está prendendo as pessoas representadas nesta oração. Que cada corrente seja cortada com tua autoridade. Que cada vínculo que não veio do Senhor seja desfeito agora. Que cada pessoa que está presa por dentro seja declarada livre pela intercessão do príncipe das milícias celestes. Guarda o processo de libertação, porque quando alguém começa a se libertar, o adversário redobra os ataques. Quando uma corrente começa a se soltar, surgem tentações mais intensas para fazer a pessoa retornar ao que estava deixando para trás. Quando o caminho da liberdade começa a aparecer, o medo de mudar pode ser mais paralisante do que a prisão conhecida. Protege cada pessoa nesse processo delicado. Que os primeiros passos da libertação sejam guardados com cuidado especial. Que ninguém retorne à prisão depois de ter começado a sair dela. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa presa por dentro que a liberdade é possível e que está disponível. Que a história que essas pessoas têm não precisa ser a história que vão continuar vivendo. Que o padrão que se repete pode ser quebrado. Que o ciclo que parece não ter fim pode ser interrompido. Que a vida que parece condenada a ser sempre do mesmo jeito pode ser completamente transformada pela graça do Senhor, que faz novas todas as coisas. Anuncia também que a libertação não precisa ser perfeita para ser real. Que tropeçar no caminho da liberdade não significa voltar à prisão. Que recair uma vez não apaga o progresso feito. Que cada passo dado em direção à libertação, mesmo os passos vacilantes, mesmo os passos que vêm depois de uma queda, são passos que contam e que são vistos pelo céu com olhos de misericórdia e não de condenação. Inspira nas pessoas presas por dentro o desejo genuíno de ser livre, porque há quem já se acomodou tanto com a prisão que não sabe mais imaginar como seria a vida sem ela. Há quem tem medo da liberdade porque a prisão se tornou a zona de conforto. Há quem prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido da transformação. São Gabriel, desperta nessas pessoas a fome pela liberdade que o Senhor preparou para elas. Que cada pessoa que chegou aqui presa por dentro dê neste momento um passo simbólico de fé em direção à libertação. Que declare com a boca o que o coração ainda está aprendendo a acreditar. Que a confissão de fé pronunciada aqui hoje seja uma semente plantada que crescerá até que a libertação seja completa e visível. São Rafael Arcanjo, dissolve cada prisão interior que está impedindo as pessoas desta oração de viver a liberdade que o Senhor preparou. São Miguel Arcanjo, corta cada amarra espiritual com tua espada e declara livre cada vida que foi apresentada nesta oração. São Gabriel Arcanjo, anuncia que a liberdade é o destino de cada filho de Deus e que nenhuma prisão tem poder para mudar esse destino. Que cada pessoa presa por dentro encontre nesta oração o começo de uma libertação real, profunda e duradoura. Escreva com fé nos comentários: São Rafael dissolve cada prisão interior da minha vida e me conduz ao caminho da liberdade. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos diante de vós neste momento com uma intenção que carrega um peso diferente de todas as outras que foram trazidas ao longo desta oração. Até agora rezamos por famílias, por filhos,
por lares em guerra, por milagres impossíveis, por libertações necessárias. Mas existe uma categoria de sofrimento que precisa ser alcançada de maneira especial neste momento. Há pessoas aqui que estão no limite, que chegaram até esta oração não com fé abundante, não com esperança transbordando, mas com o último fio de força que lhes restava, que estão aqui porque não sabiam mais para onde ir, que abriram este vídeo como um ato de desespero disfarçado de devoção, que por dentro estão gritando um pedido de socorro que mal consegue se transformar em palavras. É por essas pessoas, por esses corações que já não têm mais forças para rezar, que esta oração inteira se levanta agora. Há momentos na vida em que o peso acumulado chega a um ponto que parece impossível de suportar, em que as batalhas se somaram umas sobre as outras sem dar tempo de recuperação entre uma e outra, em que as perdas foram tantas e tão seguidas que o coração ficou entorpecido de tanto sofrer, em que a fé que um dia foi grande e inabalável foi sendo desgastada por tanto tempo de espera, por tantas orações que pareceram não ser respondidas, por tantas decepções que foram chegando uma após a outra, até que a capacidade de acreditar foi sendo comprometida. Essas pessoas estão aqui, e o céu está vendo cada uma delas. São Miguel Arcanjo age com urgência sobre cada pessoa que está no limite neste momento. Não com a suavidade de um tempo tranquilo, mas com a força de quem sabe que a batalha está crítica e que é hora de intervir com toda a autoridade disponível. Coloca tua espada diante de cada coração que está no limite e ordena que toda a força que empurrou essa pessoa até esse ponto recue agora. Que o peso que estava esmagando seja aliviado de maneira sobrenatural. Que a sensação de afogamento que acompanha quem está no limite seja substituída pela sensação de que há ar, de que há espaço, de que há possibilidade de respirar novamente. Guarda especialmente os pensamentos de quem está no limite, porque quando o coração chega a esse ponto, os pensamentos começam a ir para lugares perigosos. Começam a surgir ideias de que seria melhor desistir, de que as pessoas ao redor estariam melhor sem a presença dessa pessoa, de que não há saída possível além de encerrar a luta. São Miguel intercepta esses pensamentos com urgência. Que nenhuma ideia de desistência encontre terreno fértil em nenhum coração que está representado nesta oração. Que tua espada de luz corte cada pensamento destrutivo antes que ele se aprofunde. São Rafael Arcanjo corre até cada pessoa que está no limite neste momento. Não caminha, corre, porque há urgência, porque há vidas que precisam ser alcançadas antes que o desânimo se torne uma decisão irreversível. Envolve cada coração exausto com tua presença restauradora de uma maneira que seja sentida, de maneira física e concreta. Que quem está no limite sinta agora uma mudança real, uma leveza que não estava lá antes, uma paz que desceu sem explicação, uma força que chegou de fora porque a de dentro tinha acabado. Cura o esgotamento que está por baixo de tudo, porque quem está no limite não chegou lá de repente. Chegou depois de muito tempo carregando coisas que eram pesadas demais. Depois de muito tempo sendo forte quando precisava de colo. Depois de muito tempo cuidando de todos sem ter quem cuidasse de volta. Depois de muito tempo sorrindo por fora enquanto se despedaçava por dentro. Toca essa exaustão profunda com tua presença. Que a cura comece nas camadas mais fundas, naquelas que a pessoa nem sabe mais que existem, porque faz tempo demais que estão feridas. São Gabriel Arcanjo, chega até cada pessoa que está no limite com tua mensagem mais poderosa. Não uma mensagem genérica de esperança, mas uma palavra específica, pessoal, que chegue diretamente ao coração de quem está exausto de ouvir que vai ficar bem sem ver nada mudar. Anuncia que o Senhor viu cada momento desta jornada, que viu o esforço que ninguém reconheceu, que viu as lágrimas que foram derramadas quando ninguém estava olhando, que viu as vezes que essa pessoa se levantou depois de cair sem que ninguém soubesse que ela tinha caído, que viu a fé que persistiu mesmo quando estava quase apagada. Anuncia que o limite não é o fim, que chegar ao limite significa que algo está prestes a mudar, que quando a força humana acaba completamente, é exatamente aí que a força do Senhor começa a agir de maneira mais visível.
que o vazio que a pessoa sente por dentro não é a ausência do Senhor, mas o espaço que está sendo preparado para ser preenchido por uma graça maior do que a que estava lá antes. Inspira em cada pessoa no limite a decisão de continuar por mais um dia. Não pedir que ela enxergue o futuro inteiro, não pedir que ela acredite que tudo vai se resolver de uma vez. Apenas que ela escolha continuar por mais um dia, que ela acorde amanhã, que ela faça mais uma oração, que ela dê mais um passo, que ela confie que o céu que a sustentou até aqui vai continuar a sustentando até que a resposta chegue. Que cada pessoa que chegou nesta oração no limite sinta antes que este momento termine que algo mudou, que o peso diminuiu, que a escuridão clareou um pouco, que há novamente um motivo para continuar, que o Senhor está presente e que os arcanjos estão ao lado de cada um que chegou até aqui com o último fio de força que lhe restava. São Miguel Arcanjo protege cada coração no limite contra todo pensamento de desistência e de derrota. São Rafael Arcanjo corre até cada pessoa exausta e derrama sobre ela uma cura e um alívio que só o céu pode dar. São Gabriel Arcanjo anuncia pessoalmente para cada um que está no limite que o Senhor viu, que o Senhor está próximo e que o limite não é o fim. Que nenhuma pessoa que orou aqui hoje desista, que cada uma encontre força suficiente para mais um dia e que esse dia seja o dia em que o céu responde de uma maneira que muda tudo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, estou no limite, mas não desisto, sustentai a minha fé. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos ao final desta oração com o coração diferente de como chegamos no começo. Algo aconteceu ao longo deste tempo de clamor que vai além das palavras que foram pronunciadas. Algo se moveu no espiritual. Algo foi plantado, algo foi quebrado, algo foi libertado, algo foi curado ainda que de maneira invisível aos olhos humanos. E o que o céu começou neste momento não vai parar quando esta oração terminar. O que foi colocado em movimento pela fé de cada pessoa que se uniu a esta corrente continuará avançando nos dias que virão, até que cada intenção encontre sua resposta, até que cada pedido receba seu cumprimento, até que cada lágrima que motivou esta oração seja transformada em testemunho de gratidão. Olhamos para trás neste momento e reconhecemos o caminho que foi percorrido ao longo desta oração. Rezamos por cada pessoa da família pelo nome, colocando cada rosto amado nas mãos dos arcanjos. Clamamos por quem está sofrendo em silêncio, por aqueles que carregam dores que ninguém conhece completamente. Intercedemos pelo filho que se perdeu no caminho, por aqueles que os pais não desistem de esperar de volta. Declaramos guerra espiritual sobre os lares que estão sendo atacados, pedindo que os exércitos celestes tomem posição. Clamamos pelo milagre impossível, por aquelas causas que o mundo já declarou encerradas, mas que o céu ainda não fechou. Pedimos libertação para quem está preso por dentro, por amarras que aprisionam sem que os olhos possam ver. E sustentamos em oração quem chegou até aqui no limite, quem mal tinha forças para rezar, mas que veio mesmo assim porque não havia mais para onde ir. São Miguel Arcanjo, sela agora com tua espada flamejante cada vida que participou desta oração. Que o selo que colocas sobre cada pessoa seja duradouro, que não se desfaça com o passar dos dias, que permaneça firme mesmo quando as dificuldades voltarem a bater à porta. Que quem orou aqui hoje carregue consigo uma proteção renovada que seja percebida nos próximos dias através de situações que se resolvem inesperadamente, de perigos que são desviados antes de se formarem, de ataques que são frustrados antes mesmo de chegarem. Permanece como sentinela sobre cada lar que foi consagrado nesta oração. Que teus anjos estejam posicionados nas entradas e saídas de cada casa cujo morador clamou aqui com fé. Que durante o dia e durante a noite, nas horas de vigília e nas horas de descanso, a guarda seja constante e firme. Que cada família que saiu desta oração protegida permaneça protegida por tua intercessão poderosa. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que foi alcançada por esta oração.
Há curas que começaram durante este tempo que precisam ser completadas nos dias seguintes. Há restaurações que foram iniciadas aqui, que continuarão se desenvolvendo de maneira gradual e profunda. Há equilíbrios que foram restabelecidos, que precisam ser consolidados. Acompanha cada pessoa que clamou por cura, por restauração, por alívio. E continua a tua obra mesmo depois que as palavras desta oração terminarem. Sustenta especialmente os que saíram daqui ainda no meio da espera. Os que rezaram por um filho e que ainda aguardam o retorno. Os que clamaram por um milagre e que ainda não viram a manifestação. Os que pediram libertação e que ainda estão no processo. Os que chegaram no limite e que saem com um pouco mais de fé, mas ainda com muita batalha pela frente. Que esses corações sejam sustentados pelo céu de maneira especial nos dias que virão. Que eles não desistam na véspera da resposta. Que a fé que trouxeram até aqui seja o alicerce sobre o qual o Senhor construirá o testemunho que eles ainda não conseguem ver. São Gabriel Arcanjo, fecha esta oração com tua voz de esperança derramada sobre cada vida representada aqui. Anuncia que o Senhor estava presente em cada segundo deste tempo de clamor, que cada palavra foi ouvida, que cada nome foi recebido, que cada lágrima que veio junto com cada pedido foi guardada pelo Pai, que não esquece nenhum filho, que as respostas estão sendo preparadas com um cuidado que vai além da compreensão humana, e que quando chegarem farão sentido absoluto. Anuncia também sobre cada vida que orou aqui que os próximos dias serão diferentes. Não necessariamente mais fáceis em todas as circunstâncias, mas diferentes, porque algo mudou por dentro. Porque a fé foi renovada. Porque a certeza da presença dos arcanjos foi reafirmada. Porque quem orou aqui hoje sabe que não está sozinho nas batalhas que ainda virão. Que essa certeza seja a âncora que sustenta nos momentos de tempestade que ainda vão aparecer no horizonte. Que cada família que foi consagrada nesta oração viva os próximos dias com mais gratidão pelos momentos simples, com mais paciência nas situações difíceis, com mais fé diante do que ainda não foi resolvido, com mais certeza de que o céu está próximo e que os arcanjos estão atentos a cada detalhe de cada história. Que cada filho entregue seja guardado, que cada casamento consagrado seja restaurado, que cada saúde pedida seja concedida, que cada porta de trabalho clamada seja aberta, que cada libertação iniciada seja completada, que cada pessoa no limite encontre força para continuar, que cada milagre impossível se torne o testemunho que ninguém vai conseguir explicar sem glorificar o nome do Senhor. São Miguel Arcanjo, sela esta oração com tua proteção inabalável sobre cada vida e cada família. São Rafael Arcanjo, sela esta oração com tua cura completa e com tua presença restauradora constante. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança que não falha, que não envergonha e que não retorna vazia. Que o Senhor seja glorificado por cada fruto que esta oração produzir. Que os arcanjos sejam honrados por cada testemunho que nascer desta corrente de fé. E que cada pessoa que orou aqui hoje volte amanhã com o coração mais leve e a fé mais firme, sabendo que o céu tem os braços abertos para receber quem se aproxima com humildade e com confiança. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Até a próxima oração.